Como você pode utilizar a inteligência emocional nos seus negócios? Esse rapaz ele entrou em contato comigo. Existe uma problemática muito grande hoje em dia no atendimento e nas vendas. Por isso, desenvolvi cursos de atendimento e cursos para vendas. Você pode ter acesso a essa estrutura, mesmo você sendo comerciante, tendo uma empresa pequena. Por que você não vende mais? Porque o seu comércio não cresce ainda mais. E grandes empresas, grandes estruturas vivem crescendo abundantemente, porque eles adquirem cursos para entender melhor a cabeça do cliente. E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo hoje aqui. Então esse rapaz entrou em contato, ele mandou bom dia, então uma hora depois eu enviei bom dia. E aí ele respondeu: você gostaria de agendar uma visita no empreendimento para conhecer o apartamento decorado? Gente, não há outra conversa. Você vê que a comunicação é muito falha, as pessoas não compram fazendo isso. Então para quantas pessoas ele deve ter enviado a mesma coisa e com certeza deve ter sido ignorado? Não vai vender dessa forma. Pensei em ajudar essa pessoa, vou provocar ele, vamos ver até onde ele vai. Vocês vão se surpreender com tudo que ocorreu. Fique até o final e aprenda muito mais sobre a inteligência emocional e como você pode estar utilizando ela no seu negócio, no seu comércio, para fazer ele crescer ainda muito mais. Eu mandei: opa, meu amigo, qual é o seu nome? Pois ele não havia se apresentado ainda, mesmo tentando fazer uma venda. Aí comecei a criar um vínculo, né? Então para ensiná-lo a vender, eu comecei a vender para ele. A venda necessita do vínculo, tá? Quase meu xará, meu nome é Fábio. Então eu já criei um vínculo de intimidade. Como estão as vendas, meu irmão? Ele colocou: estamos trabalhando. Eu esperava um de vento em polpa, graças a Deus, que era a resposta que eu aguardava. Essa comunicação é muito aleatória, acredito eu, que não vem trazendo bons resultados. Por isso, perguntei: se estiver dando certo, me ignore. Porém, ainda, se isso não for verdade, diria: pense no que está realmente vendendo. O que as pessoas que te procuram buscam realmente, além do que eles acham que estão procurando. Nesse momento, o cliente ficou encucado. E aí ele disse: estou aberto para novos aprendizados. Sou todo ouvido. Isso foi muito legal da parte dele. Mostra flexibilidade e uma curiosidade muito grande. Se você quer vencer, quer ganhar, quer aprender muito mais, tem que ser curioso. A curiosidade matou o gato, mas é a curiosidade que leva o ser humano ainda mais longe. Então eu te ajudarei. Mostrei para ele que eu vou pegar na mão dele e vou trabalhar junto com ele. Me diga, o que está vendendo hoje? Como te falei, desde o dia 6/4 te mandei os dizeres sobre o empreendimento, mas não tive resposta, somente hoje. Óbvio que não teve resposta. A comunicação, como foi fraca. Bom dia, bom dia. Tá a fim de entrar, dar uma olhada no meu decorado? O produto é apartamento da planta pela Cury. Tem tudo para vender, tem tudo. A construtora é boa, o sistema de financiamento é ótimo. E, meu amigo, fale mais sobre o seu público-alvo. Pessoas de baixa renda, de faixa de renda familiar, 3.900 acima. A palavra-chave é família, pois ele acabou de me dar uma palavra-chave do empreendimento dele. Entende que a grande questão é você conhecer o teu cliente. Então, quando você começa a se questionar sobre o seu trabalho, você começa a encontrar palavras-chave. Então, a primeira palavra é família. Anota aí. No caso dele, que está vendendo empreendimento. O que seria empreendimento? Apartamento, casas. Agora vamos pensar no que moveria um pai de família a sair à procura de um empreendimento. Então, vamos pensar como cliente nesse caso. O que o cliente está procurando? Como que ele se sente nessa procura? Ele respondeu: necessidade de uma moradia. Um misto de emoções, medo, garantia de bem-estar, sobretudo, condições. Essas são as dores do seu cliente em potencial. Agora, a palavra-chave é emoções. Então temos aí uma segunda palavra-chave. O cliente, ele se move até seu produto através de suas emoções. E na hora da venda, acabamos vendendo para ele concreto, papéis e madeira, que é o que ele me ofereceu. Vem aqui no meu decorado e vem dar uma olhada. Então não teve emoção, não teve família. Entende? A comunicação ele tem que trazer exatamente o que o cliente está procurando. O que o seu cliente está procurando. Você tem que comunicar as emoções exatas do que o seu cliente está procurando. Ele precisa sentir alguma emoção, principalmente na internet, pois quando ele chega até o decorado, com certeza a emoção aflora. Verdade isso também. Por quê? Lá no decorado é bonito, então a pessoa entra na casa dos sonhos, né?
Então é verdade, mas como atrair esse cliente até lá? Eu coloquei aqui para ele algum conhecimento de marketing. 90% está na comunicação não verbal. Na verdade, isso aí entra em PNL, né? Mas o marketing usa muito. Seria programação neurolinguística. 90% da comunicação compreendida, ela é não verbal. Mas quando você está falando através de um aparelho, através de mensagem, através das redes sociais, como que você vai fazer essa comunicação funcionar? A comunicação verbal, ela precisa ser totalmente quente, emocionante, imaginativa, para que o cliente sinta essa emoção, sinta essa comunicação como se fosse comportamental. Pois seu cliente não compra o que ele acha que compra e você não vende o que ele acha que precisa. Olha que interessante isso, gente. O seu cliente, ele não compra o que ele saiu de casa para comprar. Quando você sai de casa na segunda-feira de manhã, você não sai para trabalhar. Você sai por outro motivo. Outros motivos te movem. O trabalho é apenas uma ferramenta. A cerveja na sexta-feira à noite é apenas uma ferramenta. O que te moveu realmente? Então, o que moveu esse cliente? O que moveria esse cliente até o decorado dele para ele finalizar essa venda? Uma provocativa. O que vende mais? Desejos ou prioridades? Ele logo respondeu desejos. Óbvio, você não compra prioridade. Para você comprar prioridade, você tem que estar num estado racional muito intenso. Então, poucas pessoas fazem compras racionalmente, né? Então, o que seria prioridade? Aí você vai dizer, o arroz e o feijão. Até isso é pelo desejo, o desejo de matar a fome. Então isso vem da questão da sobrevivência. Então se você tiver que comprar um carro ou 1 quilo de arroz e você estiver morrendo de fome, você vai comprar 1 quilo de arroz, questão de sobrevivência. Aí se você parar para pensar um pouco, você compra o carro, vende o carro e compra um monte de quilo de arroz, mas você está com fome naquela hora, promessa de venda do carro é de 3 meses, você vai comprar o arroz. Vamos sobreviver primeiro, você não vai durar tanto tempo até a venda do carro. Entende como que é? Então, o nosso sistema de sobrevivência, ele faz esse trabalho dos desejos. Exatamente, somos inconscientes, seduzidos por nossos desejos. Agora conhecemos as dores do seu cliente. E diga, quais são os desejos dele? Se tratando de imóvel, ele quer conseguir a sua morada, sonho, desejo, realização. E aí eu gostei muito, ele foi a fundo, ele começou a se aprofundar nos clientes. E agora achamos uma outra palavra-chave, sonhos. Então temos família, a primeira palavra-chave, a segunda emoções, desejos e agora em sonhos. Vamos trabalhar nisso. Agora você não vende mais empreendimento. Te renomeio o vendedor de sonhos. Ele gostou, show, vamos em frente. Ele ficou empolgado. Pensando nisso, quero que crie uma abordagem. Então aí coloquei um exemplo, eu sou um homem de 30 a 42 anos, tenho filho e esposa, quero que crie um roteiro, uma abordagem pensando nos desejos mais profundos desse homem. Quais conversas em secreto com sua esposa ele tem? O que mexe com o coração dele quando ele olha para o seu filhinho? Faça essas coligações sobre pensamentos, sonhos e desejos. Quando estiver criando, permita-se estar no lugar desse homem. Sinta o que ele sente. Antes de vender um sonho, você deve comprá-lo. Você precisa comprar a causa dela. Ela não está indo lá só comprar uma casa, é um sonho que ela só vai comprar o que estiver sendo repetido, afirmado para ela. E aí ele ficou bem confuso, né? Colocou aqui se eu poderia ajudar ele para criar a abordagem que ele não fazia, senão não estava entendendo como trabalhar, como fazer. E eu disse, é óbvio que eu vou te ajudar, tal. E aí ele teve que sair. Quando ele voltou, ele mandou aqui, pronto, estou livre. Para aproximar-se de seu cliente, será necessário criar um nível de intimidade. Conhecemos suas dores e sabemos sobre seus sonhos. No entanto, a abordagem de sucesso só será possível ao importarmos a causa da qual esse te procuraria. Qual a causa dessa pessoa que está te procurando para saber um pouquinho mais sobre empreendimento? Então é importante o seguinte, você é um homem, um pai, né, de 30 a 42 anos e sonha com uma casa. Para aproximar essa abordagem, devemos pensar como ele pensa. Qual tipo de conversa esse homem terá com a sua esposa hoje à noite? Pense nas palavras que ela dirá e ele, com certeza, prefere um super carro. Porém, a esposa prefere a casa. Então, como afirmar o sonho da esposa agora posto nele? Ou seja, quando ele estiver conversando com esse homem, as palavras que ele utilizar vai ter que afirmar exatamente o que a esposa dele estava conversando na noite passada com ele.
Senão ele não compra, ele sai correndo com o dinheiro dele e compra o carro. O desejo do homem é diferente do da mulher, nesse caso, entende? Então pode ser que você não consiga vender o seu empreendimento, o seu produto para o cliente, porque o desejo daquele que o acompanha é diferente. Mas quando você utiliza as palavras de afirmação que ela usou na noite passada, olha, a gente precisa pensar no futuro das crianças. Chega de pagar aluguel, chega de dar dinheiro para os outros, está na hora da gente comprar uma coisa nossa. Então ele me mandou um modelo. Boa tarde, fulano. Eu gostaria de estar falando contigo a respeito de sonho seu. Podemos falar 5 minutos? Você tem o sonho da casa própria, correto? Eu estou aqui para ajudar você nesse desejo e realizar de uma forma muito fácil esse sonho. Para quando você quer agendar uma visita. Ele ainda está trabalhando com muito objetivo. Quando a gente trabalha com sonho, com emoções, mas o ser muito objetivo, ele tem que sair de cena. Você tem um objetivo, porém ainda, entretanto, você deve ser uma pessoa mais quente, mais calorosa. E a pessoa calorosa, ela não aborda com frieza. Então, você vê que a abordagem dele é muito incisiva. Eu quero vender e pronto, acabou. Só que o cliente que está do outro lado, ele não vai comprar de qualquer pessoa. É um empreendimento para a vida, porque a esposa dele já falou que eles têm que comprar uma coisa para a vida deles, para deixar de herança. Então, é uma coisa que mexe muito. A casa, quem compra, é uma pessoa família. Então eu criei uma abordagem rápida, uma abordagem espontânea para ele entender como poderia ser. Claro que ele deveria fazer os exercícios antes de fazer a abordagem, por isso que ele ainda assim criou uma abordagem mais fria. Então coloquei na minha abordagem: boa tarde, meu amigo, sua sala ficou pronta, dá uma olhada no resultado. Criei uma abordagem da qual pareça que a gente já se conhece. Então mandei a foto da sala do decorado e coloquei: brincadeiras à parte, meu nome é Fábio Gonçalves, trabalho pela Core Empreendimentos e sou um facilitador de sonhos. Já deixei claro para o cliente que eu vou facilitar o sonho dele. Às vezes o cliente nem está pensando em comprar casa, mas é o sonho de alguém e ele vai realizar o sonho da esposa porque ele ama essa mulher e ama a família dele. Se me permite, e sem compromisso, quero lhe apresentar uma de nossas unidades. Sua família vai amar todo o conforto e qualidade que temos para você. Eu falei aqui mais uma vez sobre o que ele vai ter, o que ele está procurando. Provavelmente foi a conversa que ele teve na noite passada com a esposa. Chega de morar em lugar sendo incomodado, vizinho barulhento, qualidade de vida, conforto. E mandei mais uma foto. Olha a sua cozinha. Estou criando aqui um vínculo com o cliente, uma intimidade. Olha a sua cozinha. Eu tenho foto da sua cozinha, eu sou íntimo seu. Eu tenho foto da sua sala. Numa dessa, o cliente ele poderia me ignorar, obviamente, tranquilo, não tem problema. Mas se ele ler e ver aqui a imagem, ele vai brincar, vai entrar na brincadeira. Quem dera essa sala fosse minha. Ô, meu amigo, tal. Então aqui você vai criando um vínculo, entende? Continuo. Cá para nós, sou um grande amigo. Você ainda terá todo o suporte e facilidade na hora de adquirir essa grande oportunidade que está perto de você. Aqui eu imagino que eu e o cliente a gente já conversou bastante. Gente, uma venda, ainda mais você vai vender um empreendimento. Às vezes o vendedor não quer perder tempo porque ele acredita que já falou muito, fala a mesma coisa, então ele está cansado. O vendedor de sonhos e de emoções, ele não se cansa. Se o cliente não fechar hoje, ele vai fechar depois, se você der continuidade no trabalho, tá? Nesse trabalho de emoção na venda. Você vende a emoção. Então coloquei aqui, ó, imaginando que a gente já tramitou, deixei claro para o cliente que eu estou aqui para facilitar a vida dele, tá? E ainda tornar seguro o trâmite, porque eu sou um grande amigo e eu vou dar suporte para ele, eu vou estar com ele, eu vou pegar na mão dele e vou terminar esse negócio. Para se aproximar do seu cliente, é necessário se aprofundar ainda mais na causa dele. Ele deve estudar essas provocativas e começar a trabalhar em cima do que ele estudou. Então esse exemplo que eu mandei é só um exemplo cru, sem conhecer o cliente dele, sem fazer o exercício. Deve-se fazer um exercício para você conhecer o seu cliente. É primordial. Se você vende violão, você tem que imaginar o que o cliente iria na sua loja comprar violão, sendo que tem 1 trilhão de lojas de violão. Por que eu compraria violão com você? O que uma pessoa que compra violão vai fazer numa loja? Por que ela se movimentou? Por que ela saiu de casa para comprar um violão? Com certeza ela tem um sonho. E qual?
virar um grande artista, conquistar a mulherada, fazer amigos. Cada um tem uma causa, tem que entender a causa do cliente e aí você vai ter aí 100% de assertividade na hora da venda. Você tem uma ferramenta otimizadora de vendas que é o seu decorado. Pode usar bem ele, convidando o cliente para tomar um café. Ele pode criar uma ação, né? As pessoas gostam de ganhar coisas. Mande uma mensagem doce para todos os seus clientes, convidando eles para um delicioso café da manhã. Sábado é o café da manhã na minha casa. Ou seja, você está convidando as pessoas para tomar um café lá no decorado, mas eles vão entender que eles estão indo tomar café na casa própria. E aí as pessoas vão lá sem compromisso. Ele não precisa vender, ele precisa se conectar. Causa pela qual a casa é importante. Ter um teto para uma pessoa que morou com parentes quer dizer liberdade. Então a pessoa mora lá, tem 50 irmãos, primos que moram junto. Comprar a casa, o que significa? Liberdade. Uma palavra-chave para ele usar. Que para quem foi abandonado, quer dizer segurança. A pessoa ela precisa de um abrigo. Uma casa para uma pessoa que foi destratada é segurança. Aquele que foi abandonado, segurança, é família, é juntar pessoas. Então você começa a pensar na dor do cliente, sim, nas emoções que movem ele e começa a apresentar soluções para o cliente. A dor que conhecemos tem várias origens. Entenda, a dor, pense na origem e transforme em uma causa. Todos queremos a mesma coisa. Só que no final, a gente fecha com quem a gente se sente mais à vontade e seguro. Tá vendendo um empreendimento aí de 120 mil, 300 mil, tem que se conectar. Se você for vender bala, você precisa se conectar com o cliente, porque senão ele não vai comprar a tua bala. Sua comunicação deve passar tranquilidade, parceria e liberdade. Aí eu coloco aqui mais um exemplo. Você compraria de um desconhecido ou de um conhecido? Que ele pode trabalhar uma pré e uma pós abordagem. Olha que coisa legal. Então a pessoa, ele me abordou lá, bom dia, né? Então se ele me abordasse com a pré, seria, olha, fiz a sua sala, tal, uma brincadeira, e eu ia conversar com ele, tal. Pô, amigão, numa melhor hora, tal, vou fazer uma apresentação para você. Você me permite? Mas ele já criou uma pré. E aí ele vem com a abordagem firme de venda, né? Ou ele pode fazer uma pré me convidando lá pro decorado, e lá no decorado ele martela a venda. E aí tem a pós também. Como que seria a pós? Então é um cliente, conversou com o cliente, falou bastante com o cliente, mostrei todas as propostas, mas o cliente não vai fechar, ele não tem dinheiro. Ou a avaliação dele não bateu, não foi legal. E aí você não vai virar as costas para esse cliente e falar, não deu certo, sai fora, né? Isso eu falo porque já aconteceu comigo. Eu já fui num decorado onde queria muito comprar uma casa para família, coisa e tal. E aí me apresentou, tal, me pegou pela mão, gostei, não passei. Não passei, o cara virou as costas. Eu virei um desconhecido na hora, ele quase me jogou para fora do decorado. Então, cara, você tem que continuar mantendo, porque esse cliente daqui 5 anos, ele pagou as dívidas e ele quer comprar uma casa de novo. E aí ele pode estar procurando você. Mantenha o contato, mantenha a conexão. Olha, você não passou dessa vez, tal, mas eu vou marcar aqui teu telefone. Se aparecer uma coisa boa para ti, eu vou mandar. Tá? Mesmo que você não feche, cara, se você me permitir, de vez em quando eu vou te enviar um link de alguma coisa para você dar uma olhada, tal. Na melhor hora, que quando você estiver bem, você me fala. Se você não fechar comigo, foi em outro lugar, indicar uma pessoa boa, uma pessoa de confiança para você estar fechando negócio, tramitando. Cuide do seu cliente, o cuidado é importantíssimo para fechar negócio. Aqui, trabalhando esses pilares emocionais, suas vendas serão contínuas, pois sempre terá um cliente para recorrer e ainda os mesmos, por fator de empatia, sente-se na obrigação de retribuir a gentileza. Assim, quando não compram com você, eles indicam. Se ele não fechar com você, ele vai estar sem grana, alguma coisa assim, o tempo para ele não tá bom, e você entende isso, porque às vezes não tá bom para todo mundo, ele vai te indicar. E isso é importante, porque você não tem todos os clientes na mão. A indicação boca a boca, ela é um atalho, porque você não vai precisar fazer a primeira abordagem. Já tá feita, você já foi indicado, então é do meio pro fim. O mais legal aqui foi a gratidão dele, eu achei muito legal, ele foi muito simpático. Ele mandou aqui para mim: meu amigo, eu gostaria de saber mais sobre você, com o que você trabalha, pois você me deu um treinamento gratuito, ao qual eu nunca tive aqui. Sempre trabalhei com vendas em concessionárias, faz 1 mês e meio aqui, e não tinha ouvido nada do gênero. Me deram um script mais ou menos do que eu falava. A partir de hoje, vou trazer para minhas ligações ou envio de WhatsApp o curso que você me proporcionou. De verdade, estou emocionado.
Então foi muito legal, fiquei muito feliz, agradeci de montão, mandei o meu Instagram para ele, expliquei que eu trabalho com educação emocional, desenvolvedor de pessoas, expliquei também que eu estou criando inteligência emocional dentro das empresas e agora estou desenvolvendo um de vendas. E ele já colocou aqui, ó, show, me avisa por favor. Nesse momento só tem uma palavra para você, gratidão. E aí me chamou para tomar um café, foi muito fofinho da parte dele, adorei. E claro que vamos tomar um café um dia desses aí.